Graça e paz. Uma mudança radical. Foi isso que Levi, depois com o nome mudado para Mateus, ele observou em sua vida e as pessoas que o cercaram também observou. Como publicano que era, cobrador de imposto, isso no capítulo 9 está registrado, ele era odiado mesmo tendo uma condição de família sacerdotal. Pertencente, que era da família, da tribo de Levi, aquele homem tinha então, historicamente em si, a função de direcionar as pessoas para adorarem a Deus. Por mais que nós saibamos que já nesta época em que Mateus, Levi, em que Cristo começou seu ministério, a tribo Levi, os levitas já não tinham mais função, meio que acabaram depois do retorno do povo de Judá do cativeiro que sofreu 5 séculos antes, até 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Mesmo assim, ele era dessa tribo, mas não era conhecedor até que foi chamado por Jesus Cristo. E algo extraordinário aconteceu com este homem. Ao escrever então o Evangelho, e principalmente no capítulo de número 7, nós temos nos dois últimos versículos desse capítulo, os versículos que são chamados chave para a compreensão de todo o Evangelho. Segundo alguns estudiosos, e eu aceito essa colocação, eu também assim penso, os versículos 28 e 29, então, são para a compreensão de todo este livro, que diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esses versículos então remetem a entender que o intuito de Jesus, o Messias, o Rei, o Filho de Deus, era ensinar doutrina, era ensinar palavra. A mudança ela ocorre quando a palavra faz parte da vida. Ele ensinava não como os escribas que apenas conheciam, compilavam, mas Jesus tinha autoridade para fazer. É interessante que quando a gente pensa nisso e transporta para Mateus, alguns ensinos de maneira rápida que eu quero trazer para você aqui nesse momento, vem para cada um de nós. Como é que eu posso então ter uma postura, como é que eu posso ter uma ação de quem conhece a doutrina, conhece a palavra, como quem foi alcançado por ela, como Mateus o fora, como quando ainda como Levi o fora chamado por Jesus Cristo. Você e eu dissemos ser chamados. O primeiro ensinamento, aqui no capítulo 7, nós vamos ficar nesse capítulo 7, o verso de número 7 e 8 nos diz: pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O primeiro conjunto, então, que nós encontramos neste capítulo 7, nos mostra que a pessoa ela precisa primeiramente ter uma proatividade. Quem busca, acha. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Como filhos de Deus, muitas vezes nós esperamos as coisas acontecerem na nossa vida. Esperamos que o emprego bata na nossa porta, esperamos ser abençoados, esperamos que a nossa situação financeira melhore, esperamos que o nosso casamento seja feliz, esperamos que o nosso relacionamento com os nossos filhos seja bom. Mas se nós não formos atrás, se nós não batermos, se nós não direcionarmos as nossas ações com proatividade, não com reatividade, apenas reagindo a situações difíceis, mas batendo para encontrar e não batendo pelo desespero de estar perdendo algo pequeno, o pouco que se tem, nós demonstramos que não entendemos ainda a palavra. A palavra nos ensina que devemos ser mansos, mas nos ensina que nós devemos ir atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Proatividade. Mas uma proatividade que vai para o segundo ensino com humildade. Você precisa pedir. Como é difícil a gente pedir. Como é difícil a gente demonstrar que precisa de algo, que não tem um controle daquilo que a gente quer tanto, então precisamos que alguém nos ouça. Humildade. Humildade é característica daquele que
a palavra alcança, daquele que entendeu a autoridade da palavra que Jesus derramou em sua própria vida. Estamos sendo humildes, temos características de pessoas que reconhecem que eu tenho que buscar, eu tenho que pedir, eu tenho que ir atrás de quem pode, nesse caso, o próprio Deus. Aqui nós vamos então para uma outra fase. O verso 9, verso de número 10, nos diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Então, aquele que fica admirado pela autoridade doutrinária de Jesus, recebe da doutrina de Jesus de proatividade, de humildade, mas também de dependência. Ele depende do Pai. Ele sabe que ele vai se humilhar diante do Pai, que ele vai ser proativo em buscar no Pai a solução dos seus problemas, a solução daquilo que ele precisa para a sua vida, porque ele sabe que o Pai vai ouvir. E ele sabe que ele precisa, portanto, deste Pai. Ele depende do Pai. E nessa dependência, ele coloca-se diante do Pai, coloca-se quebrantando-se diante do Pai. Como é difícil muitas vezes nós fazermos isso. Cristo diante de Bartimeu, que clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego foi levado pelos seus colegas, pelas pessoas que estavam ao redor dele. E a pergunta que Cristo fez a Bartimeu foi: o que você quer? Poxa, Jesus, eu sou cego? Como assim o que eu quero? É óbvio. Mas Jesus pergunta porque Jesus quer que a gente fale, que a gente exponha as dores do nosso coração, que a gente se humilhe, que a gente tenha a proatividade de falar, que a gente mostre dependência. Você é dependente do Senhor? Você é dependente daquele que, quando o filho pede pão, quando o filho pede peixe, vai lhe dar pedra e cobra? Aí nós vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é o verso de número 11. Ora, se vós sois maus, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Reconhecimento da condição. Somos maus, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é uma natureza que nos prende muitas vezes dentro do pecado a não termos proatividade, a sermos preguiçosos, a não agirmos por nós, pelo reino. Nossa natureza nos faz pessoas prepotentes, soberbas, não querendo nos humilhar. Não vou me humilhar, humilhação demais, pedir algo para alguém. A nossa natureza muitas vezes nos evita de entendermos, evita que nós entendamos que o Senhor, o nosso Deus é quem nos protege, nós dependemos dele. A natureza muitas vezes quer que a gente seja igual a ele. Olha Adão e Eva lá atrás, o próprio Lúcifer mais atrás ainda. Muitas vezes somos nós. Não queremos contar e nos abrir a Deus. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, portanto, nós temos que reconhecer isso. A doutrina de Deus, a doutrina ensinada por Cristo Jesus, nos ensina que nós somos maus. Mas, apesar de sermos maus, Deus ouve as nossas orações. Na doutrina de Cristo Jesus, esse foco, esse ponto é algo extremamente importante para entendermos, para compreendermos a condição de cristãos, de cristianismo que seguimos, de cristãos que somos. Reconhecer que somos maus, mas que apesar disso, o nosso Pai nos ouve. Proativos, humildade, dependência e reconhecimento. A doutrina de Cristo Jesus nos conclama a sermos assim. E de que maneira nós demonstraremos isso? Para encerrar, a vida prática de todas essas atitudes, versos finais que nós temos, o 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Lembremos, irmãos, que o capítulo 7 é o último capítulo do assim chamado Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ele estava pregando, ele estava ensinando a sua palavra, e nessa sua palavra que ele ensina a proatividade, a humildade, a dependência, o reconhecimento da nossa condição de sermos maus, mas de que Deus, apesar disso, nos escuta.
da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E aqui já no final, então, o que ele ensina é: tenha uma vida prática. Pratique tudo o que eu estou ensinando, desde não serem vingativos porque vocês são maus, desde amar o próximo porque o Pai te ama, desde ser humilde em perdoar, tudo aquilo que está no capítulo 5, começando com as bem-aventuranças, passando pelo capítulo de número 6, chegando agora no capítulo 7. Tudo isso é a prática, e quando você pratica, você vai atingir essa proatividade, você vai atingir essa humildade, você vai atingir essa dependência e você vai cada vez mais reconhecer o quanto você é mau, mas o quanto Deus te ama. Tudo aquele, pois, que ouve a minha palavra. Você ouve a palavra do Senhor? Você se admirou da palavra do Senhor? Você admirou-se de como Jesus ensina? O ensino de Jesus para você e para mim, nesse momento, é que tenhamos uma vida de proatividade, de humildade, de dependência, de reconhecimento e de prática de sua palavra. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia. Que Deus fique com você, meu querido irmão, minha querida irmã.